Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Viva Voz Podcast. Hoje eu recebo no nosso podcast uma mulher que carrega em sua história a marca da fé, amor e da unidade. Ela é casada há mais de 30 anos, mãe, avó e encontrou sua missão em inspirar mulheres a descobrirem a verdadeira identidade. Ela tem 10 anos de experiência como mentora, terapeuta e hoje ela é idealizadora do projeto Sou Royale. Seja muito bem-vinda, Soraya Duarte. Obrigada, Prazer, um minha grande amiga. prazer estar aqui com você. Vamos bater papo, falar de mulherada, Vamos. falar de mentoria, vamos falar de homens e mulheres, de comportamento ser humano. E eu queria entender, eu sempre gosto de perguntar para as minhas convidadas, como tudo começou? Quem é Soraya Duarte? Da onde veio essa paixão e essa inspiração por ajudar outras mulheres? Soraya Duarte, mãe da Jéssica, da Larissa Juliana, vovó agora do Luke, né? Tem Ai, um príncipe três também. filhas, já tenho um netinho. É, casada com Alessandro Paixão há 30 anos. Na realidade, eu comecei esse cuidado com mulher na clínica de estética. Sempre fiz isso ao longo da vida, né? Mas Uhum. foi ali, quando eu tive uma clínica, que eu comecei a conversar com essas mulheres. Na realidade, eu nem fazia tanto procedimento em si da clínica, né? Eu fazia mais esse autocuidado, autoajuda emocional. E foi quando tudo começou até eu entender. E eu amava ficar ali dentro do quadradinho, fechadinha, sem ter que expor tão fora, né? Porque era algo muito íntimo, era a dor daquelas mulheres. Foi assim, né? O start de tudo, A né? clínica de estética, né, Soraya? Eu acho legal porque eu já entrevistei algumas mulheres da área do esteticismo. E normalmente as mulheres elas têm até como uma terapia mesmo, um Aham, lugar para desabafar, sim. para falar das suas dores, né? E ali compartilhar sentimentos. Então, a clínica era sua na época? Era. A clínica foi um empurrão. Na realidade, eu era da área de design de interiores. Eu acho que são muitas tarefas, né? Era Mentira! da área de design de interiores. Aí Ah, passei, não sei como, né? Acho que os planos de Deus vai traçando caminhos que a gente não sabe. Entrei na estética. E aí fui conduzindo aquilo ali, achando legal. Ficar com essas mulheres. E era muito interessante eu poder ajudar, não a estética, porque a estética em si eu ajudava, mas era muito menor do que a parte de conselhos emocional. emocional. E foi quando eu comecei a estudar, né? A parte de terapia, toda essa parte mais íntima, né? Eu ensinava esse posicionamento no casamento, na família, muito do que a gente falou aqui um pouquinho antes, da família, sabe? Como governar isso, como você tirar as feridas emocionais do coração, porque tudo está registrado dentro desse coração. Desde o ventre da nossa mãe fica registro dentro do nosso coração. Então eu conseguia fazer com que ela tirasse essas dores, né? Minimizasse essas dores emocionais ali e tivesse um novo jeito de olhar a vida, né? Começando a olhar primeiro para si, para depois cuidar dos outros ao redor. Então É, começou assim de uma forma muito sem querer, sabe? Aconteceu. você falou agora sobre a parte a importância do que aconteceu na infância, né, das nossas Sim. crenças, do que a gente viveu ali na nossa infância, Uhum. sobre quem a gente é hoje, né? Uhum. Como que você enxerga? Como que que aconteceu lá na minha infância impacta hoje, até na forma como eu vejo um relacionamento conjugal, ou até mesmo empresarial, profissional? Como que a nossa infância perpetua ali no que a gente é no futuro? Porque assim, quando a gente está no ventre da nossa mãe, a gente é como uma esponjinha. Então, nosso coração, coração-mente, biblicamente falando, é Tá. coração-mente, tá? É, tudo é registrado e esse registro fica para sempre. Então, assim, se eu tive, por exemplo, na minha família, eu tive pais que tinham brigas constantes, era uma família totalmente desequilibrada, apesar que a gente vivia dentro de hotel. A gente morava dentro de hotel, para você ver, a gente tinha recurso financeiro, só que a gente era uma moeda que se comprava como Sim. filho. Então, isso foi desde pequeno porque as feridas do meu pai e da minha mãe estavam ali latentes, um matando o outro, né? Um ali naquela confusão. E a gente, desde o ventre,
desde o ventre, a gente vai recebendo essa frequência. Porque o coração da gente emite 7 quilômetros de frequência, ou 7 metros de frequência. Então, se uma fruta podre está aqui, ela tem um poder muito maior pela essa onda de frequência de 7 metros, né? Você vê pela laranja, quando está podre, Vai contaminando as contamina outras. todas, do que 10 pessoas positivas. Você vê como uma frequência negativa. Então, assim, tudo que acontece de ruim gera esse arquivo dentro do nosso coração. Uma gravidez indesejada, por exemplo, a mãe, o sentimento da Sim, mãe vai passando aquilo sim, o para a criança. medo. Eu era uma criança extremamente medrosa, porque meus pais brigavam. Não parece que eu converso até, né? Mas eu era muito medrosa ao extremo. Na escola eu era medrosa, então tudo eu tinha muito medo. Eu era uma menina muito calada. Por quê? Porque todos aqueles arquivos ficaram registrados ali, né? E eu não sabia, claro, eu era uma criança, eu não sabia como romper isso. Então fui crescendo e eu comecei a perceber que eu não queria aquela história dos meus pais. Comecei a ler, a buscar, não tinha internet, né, gente? Eu tô com 52 anos, então nem tinha internet, nada disso. Então eu falava muito para mim, eu não quero a história dos meus pais, eu não quero ser como eles. Eu quero ter uma família, eu quero ter sabe, a unidade. É aquela quebra do ciclo, É a né? quebra do ciclo. Só que isso fica registrado. E quando registra e a gente não ressignifica, que ressignificar é você criar uma história dentro daquela história. Como se fosse assim, vamos supor, você sofreu um abuso, certo? Tá. Então eu tenho que gerar uma história para que dentro do meu coração eu registre que não foi um abuso. Vou te explicar o porquê. Na realidade, quando a gente vê um filme, a Tá. gente chora, não chora? Chora. Mas a gente sabe que é uma mentira o filme. Por que que a Total, gente chora? Não total. é verdade o filme, não é? Sim. Mesmo que seja fatos reais. Você tá vendo É uma cena feita. Só que o nosso coração, ele não sabe o que é real ou irreal. Entende? Por isso a gente chora. Então, quando eu falo em ressignificar, então tem que voltar no ato, naquela confusão Nossa, eu nunca familiar. tinha É, ouvido dessa pois forma, é. Eu porque eu ia te perguntar isso. Como que a gente consegue ressignificar um acontecimento e tentar quebrar esse ciclo, né? Então, é contar uma história para nós Aquela mesmas. história que aconteceu, eu tenho que contar ela e acreditar, ensinar no meu cérebro que ele não sabe que é real ou irreal, como se vivesse aquele fato, e na hora H de algo terrível que eu vivenciei, eu modifico esse fato até meu coração acreditar. E Entendeu? conseguir perdoar, talvez. Principalmente, tem que ter o perdão, claro, não adianta, são várias coisas dentro disso, mas você entendeu por que que eu choro no filme se eu sei que é uma mentira aquele Total, filme? faz total Então, eu sentido. sempre falo isso para as meninas, quer que eu te prove? Eu até falo, eu brinco, quer que eu te prove? Todo mundo chora, tem emoção, fica com raiva. Não, faz isso, faz aquilo, o Total. bandido tá Não, errado e a gente, não, né? e às vezes a gente torce até pro bandido. A gente torce pro Né? bandido. Você vê nesses lá Casa de Papel, nessas coisas, Sim, a gente fica torcendo, fala, meu Deus, eu tô torcendo pro pelo bandido, bandido. né? Entende? Porque fica registrado. Então, a partir do momento que desde o ventre tem registros, sempre, todos os dias, e é muito claro, biblicamente falando, que a gente tem um novo fôlego de vida, então todos os dias, toda semana, pelo menos, quem não consegue todos os dias, que a gente faça uma higiene do nosso coração, tirar tudo que, sabe? Ah, aconteceu alguma coisa, o cara buzinou e ou deu o dedo, sei lá o que que ele fez, ficou com raiva, alguém da família te chateou, aconteceu algo, tira isso rapidão, para isso não virar uma ferida. Aí tem a frase que muita gente fala, e eu sou uma pessoa que eu bato muito firme nessa frase, falando que o coração é enganoso. O coração nem sempre é enganoso, porque ele só vai ser enganoso, que a gente pega versículos soltos, né? Sim, Se eu tiver raiva, rancor, ódio e amargura. Então quer dizer que o coração de todo mundo é enganoso? Não. Se ele tiver contaminado e ele não tirar essa contaminação todos os dias, que a gente recebe todos os dias as coisas ali, né? A gente recebe, ele vai te enganar, porque aí você deixou o lixo, o chorume todo janeiro, sabe? Encheu, lixo, 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 lixo. Se eu faço essa higiene do meu coração, é como se fosse isso, né? A grosso modo falando. Eu, todos os dias, limpo, eu perdoo, decido não levar cacas, sujeiras para o meu total. coração e ele não vai me enganar. Ele não vai ser enganoso. Então é tudo isso, O mais ou meu marido menos. ensina para as minhas filhas, eu acho que tem um pouco a ver do que você está falando. Ele fala assim:
toda vez quando a gente sai de casa, a gente carrega a nossa mochila. Sim, E aí, vai de você escolher o que que você vai colocar dentro. Se você acorda e coloca mau humor, verdade. se você coloca, rancor, você tá deixando a sua mochila cada vez mais pesada. Agora, se você coloca positivismo, energia positiva, você coloca Coisas boas, bom né? humor, É, e então você vive mais leve. E eu acredito muito nisso. Eu acho que tem a ver, total, pegando o é. gancho do que você falou, que é a Uhum. gente não carregar coisas ruins, porque Sim, isso perpetua até em doença física. sim, tudo responde no corpo, né? Tudo que a gente vivencia, você vê que às vezes é hipertensão, tem tantos problemas, vai O responder. próprio, o O próprio corpo, câncer, né? o corpo vai responder, não tem jeito. O estresse, né? O cortisol alto, né? Total. Claro que a gente precisa, né? De De cortisol, cortisol, das coisas, a gente precisa. Tudo é perfeito no nosso corpo. Quando uma coisa falha, há um problema. Mas a partir do momento que você falou isso para suas filhas, que eu preciso de escolher o que eu quero para minha vida, que aí entra dentro do governo, né? O que eu decido governar a própria vida, eu decido escolher o que eu quero para minha vida, a gente começa perceber que tem pessoas que não vão sentar na nossa mesa, tem pessoas que não vão sim, ser nossas amigas, vão sim. ser colegas, conhecidas, mas não vão estar no nosso vínculo de amizade, não vão entender por que, que a gente tem 3 filhos e você 4, entende? Porque está em outro ciclo da vida, em outro momento da vida. Não significa que a gente não pode acrescentar, sempre a gente decide Aprende, acrescentar talvez. e aprende também, porque às vezes ela não pôde ter um filho, né? Tem os dois lados, né? Sim. Mas a gente, quando governa, a gente decide o que entra, o que sai. O que você falou dessa mochila, que eu achei magnífico para suas filhas. Essa mochila é como se ela governasse. Isso aqui entra dentro do meu coração, dentro da minha vida, isso Exatamente. não entra. Se a minha Exatamente. amiguinha falou isso, eu não sou isso. Exato. Então, Às para mim, vezes, mãe, a fulana me chamou de gorda. Fernanda, você é gorda? Não. Então, e se fosse? E assim, né? Mas, entendeu? sabe, então não leva pra dentro do seu coração uma coisa que você tem em plena consciência que aquilo não é você. Um É verdade. xingamento, uma coisa, né, Sim. ruim. Você fala muito sobre governar. Uhum. O que que significa uma mulher que governa o seu lar, que governa a sua família? Primeiro, a mulher que governa, ela tem que entender que ela precisa de se achar. Né? Tá. Desconstruir essas coisinhas, todo, sempre. Eu acho que a vida toda a gente vai fazer isso, mas ela tem que se achar, ela tem que se reconhecer, ela tem que aprender a se amar, a se perdoar primeiro, sabe? Começar a olhar para dentro de A si, se saber se cuidar. cuidar, a fazer uma unha, aprende. Ai, não tenho condição, gente, isso não é desculpa. A gente aprende quando a gente quer. Olhar com outros olhos para dentro de mim, primeiramente, né? Eu primeiro e depois eu ajudo os outros. E aí sim, a partir disso, eu começo a governar minha vida. Eu começo a saber, isso é legal, isso não é. Sim. Isso eu quero, isso eu não quero. Isso é um sim, isso é um não, não vou. Entendeu? Sim, sim, não, não, né? E aprender a dizer não também, Aprender né? a falar não. Porque Entende? eu acho que Aprender a... nós mulheres, às vezes, a gente fica sempre nessa esse estado de culpa, de autocuidado. Eu tinha Sim, muito isso. Ai, meu Deus, eu não posso. Se eu tô me cuidando, eu tô deixando de cuidar dos meus filhos, ou então eu tô deixando de cuidar do meu lar. é E verdade. não, o seu lar e os seus filhos, eles precisam que você esteja bem primeiro, Sim. para depois você E ter o força governo é isso que suficiente. está falando. Ó. Primeiro sou eu, aí sou eu e meu esposo, vem a família, que são os filhos, né? A casa, Sim, entendeu? Que vai vindo. E aí, quando você tem tempo, por exemplo, você está casada já há um tempo, né? tem 13 13 anos. anos, eu 30. Então, assim, eu sei que para sempre, e você também, vai ter que investir no casamento, porque os filhos vão embora. A É minha já isso. casou, a minha já casou e agora tem o netinho. Entende? Então, se eu sei que eu preciso também de ter esse autocuidado, eu governo os filhos, a casa, o organismo, mas eu preciso de investir no meu casamento. Eu tenho que ter tempo de qualidade com meu esposo. Isso é, tipo assim, se eu tiver 80, 90 anos, eu tenho que fazer isso. Cara, vamos falar sobre Entendeu? isso, Soraya, Vamos, porque vamos. eu vejo e me dói, às vezes, muitos casamentos sendo. As pessoas se separando, né? Hoje em Sim, dia eu acredito que até um pouco mais diante de tantas informações e redes sociais e verdade. tudo mais, onde as pessoas estão perdendo essa unidade, né? É, Que é o lar e qualquer motivo é motivo de separação.
qualquer coisa, como se fosse descartável, sabe? Ficou banal, né? Tipo Ficou assim, banal. como E se assim, fosse... eu falo pro meu marido, eu casei pra ser pra sempre, meu filho. É, Não casei pra separar. Então, assim, a gente tem que. E vão existir sim. E existe, discussões, brigas. existe. Ninguém é perfeito, somos seres humanos, são duas pessoas que Sim, têm criações sim. diferentes, né? Mas eu queria que a gente falasse um pouco mais sobre isso. Você tem 30 anos de casada Uhum, e eu acredito que você tem muito conhecimento para passar para quem está nos assistindo, uhum. porque a mulherada hoje, não só a mulherada, os homens, os relacionamentos estão descartáveis, né? Tão... Na realidade, tem que ter uma unidade. Você falou a palavra. A palavra, tanto em casa, como com filhos, como no relacionamento, principalmente, que somos um. É a única hora que somos um é no ato Total, sexual. Se a gente for avaliar total. total, que gera uma unidade. Então, se não tiver isso, se você só olhar para o meu esposo, eu sei que ele tem um monte de defeito, como eu também tenho, como se a Exato. gente ficar juntas aqui uma semana, você vai achar algo chato em mim, eu vou achar normal, Perfeito. gente. Até porque se fosse todo mundo igual, seria muito chato, Não, né? e a perfeição, aí não ia ter mais evolução, Não ia. ninguém evolui mais, porque É. todo mundo é Todo mundo perfeito. é perfeito, né? Seria todo mundo robozinho, né? Exato. Então, eu acho assim que o casamento, além de. Regra principal é o que você falou da unidade. A gente precisa de respeitar um ao outro, precisa dessa parceria. Para ter os filhos, o marido tem que participar como a esposa, que é o que a gente falou, né? Sim. Que o meu esposo ajuda, que o seu ajuda. A gente tem uma unidade, né? Ai, você faz seu papel. Não, é uma unidade, né? Cada um com os seus como é, atributos, não, Suas características, talvez suas as suas características, habilidades suas ali, habilidades. É. né? Porque assim, tem a linguagem da pessoa também, né? Cada um com a sua linguagem. No casamento a gente tem. Eu sou qualidade de tempo, por exemplo. Eu gosto muito de qualidade de tempo. Minha esposa é toque. Aí você vai definindo pelos filhos também. Ele é isso, é Total, aquilo, né? total. Então, assim, mas no casamento o que falta São sempre as 5 linguagens do amor, né? Que... 5 linguagens do amor. Então, assim, precisa dessa unidade, de ser muito amigo, companheiro. Não é que a gente vai ser perfeito, não sou perfeita, erro demais, mas sempre eu procuro acertar. Sempre eu procuro melhorar. Sempre eu procuro estudar. O que que eu posso melhorar? Porque é o que você falou, a gente quer estar casado para sempre. Problemas, gente, eu acho que com 30 anos já passei por vários. Ah, já tive querendo sim Vai chutar o trocar de pau da marido, vai barraca. só trocar de Mas é problema. pior, é só trocar de problema. E depois a gente vê que, gente, como eu pensei nisso? Como passou isso pela minha cabeça? Se Sim, não era na realidade que eu queria, só foi uma fase com um sim. problema. Então, às vezes, as pessoas querem jogar no lixo algo tão rápido porque ela conseguiu daquela forma e não dá valor. E eu acho que tá difícil, por que que tá difícil homens, né? Falar, tá difícil arranjar homem. Encontra. Porque a mulher também tem que se valorizar. Sabe? Onde você vai achar um homem bom? Sim. Existem mulheres boas e homens bons. Eu que estou na área de mentoria de mulheres, né? Eu vejo, mas eu tenho amigos bons e vejo meu esposo seu, né, casado há tanto tempo também. Entende que existe homens bons também? Total. Então, tanto mulheres boas como homens bons existe. Só que altos e baixos existe. Tem dia que a gente tá com raiva Sim. do filho, tá brava. Vou te Total, pegar, garoto, vou, né? Eu vou total. fazer isso. Daqui a pouco passou. Nossa, meu filho é tão lindo, sorrindo para mim. Entende que a gente precisa dessa unidade? Um dia um tá triste, o outro tá alegre, E eu né? acho que é isso, é você também não querer encontrar o homem perfeito. Eu acho que é um É, molde. A gente vai se adaptando, se ajustando. sim. Um vai cedendo de um lado, o Aham, outro vai cedendo do outro. E quando você vê, a unidade sim. tá Não existe perfeito, sólida, né? gente. Não existe. Até porque eu acho que seria muito chato. Imagina meu marido faz tudo que eu quero, tudo. Ele já A faz gente nem muitas quer coisas, isso. né? Mas seria muito chato, seria um robozinho, né? Tipo assim, que a gente conduz quase com um controle remoto. Então, eu acho assim, o investimento no casamento é para sempre. Tempo de qualidade, passa tempo com o esposo, ter momentos só, a gente que tem bastante filho, a gente sabe o quanto isso é importante. Momento marido e mulher, momento marido e mulher. Viagem marido e mulher, viagem marido e mulher. Não é viagem com filhos. Vai ter o momento dos filhos, gente. E eles vão embora. Aí depois síndrome do ninho vazio. Por quê? Porque você nem conhece seu esposo, nem ficou com ele, não vai no restaurante. Hoje em dia as mulheres estão, não só mulheres, né? As relações, Sim. elas estão acabando como num passe de mágica. Então, eu vejo muito é, o não acreditar, sabe, no
O no pra parceiro, sempre, no né? pra No pra sempre. sempre, Sim, aham. sabe? Eu acho que assim, se não tem tu, vai Vai ter você. outra, vai ter outra, e eu não vejo que as coisas tenham que ser por esse lado. Eu E também aí, quando acho. você falou uma coisa muito importante, que você fala assim, cara, existem fases, né? Aham. Existem fases. E a maioria das pessoas, elas tomam decisões em momentos de cabeça quente. Sim. Então você tá lá numa briga, aí depois você fala, cara, Pra que eu pra vou que eu fui fazer? Por que falar? que Por eu que que eu fiz fui isso? falar que eu quero separar se eu não quero separar, Ah. né? E a gente, por exemplo, eu sou uma sanguínea, né? Sangu- Claro que eu sou mais explosiva e meu esposo é menos. E aí, o que que o casamento me fez? Gente, eu não vou ofender ele. Se eu não gosto daquilo, por que que eu vou fazer com ele? Total. Claro que a gente quer, gente. A gente, como mulher, a gente sabe pegar no pontinho exato da Na ferida. ferida, A vai gente lá no sabe fundo. pegar. Mas convém. E quais são as qualidades desse homem? Qual a unidade que eu quero com ele? O que que eu quero construir com ele? O que que eu mostro para os meus filhos? Da mesma forma que os meus pais mostraram coisas negativas, eu quero mostrar o que para os meus filhos? A quebra do ciclo. Entende? A quebra do ciclo. E assim, eu decidi, eu falei, eu não vou repetir essa história. Quebra aqui e acabou. Eu não tinha conhecimento, né? Porque foi uma decisão bem nova. Comecei a namorar com 17. Então, assim, eu não tinha, Com gente. o seu esposo? YouTube, sim, É? internet não tinha nada. Não Não foi o tinha. primeiro, né? Namorado, mas assim, namoro sério. Então, assim, eu falei, esse ciclo é meu. E tudo que eu aprendi sobre amor foi com ele. Que é uma Que família lindo. estruturada, uma família mais certa, Que entende? Não lindo. era igual a minha, parecendo uma loucura. Então, assim, essa unidade, esse não desistir, esfria a cabeça, respira, vê o que vale a pena. Eu acho que a gente tem que perceber o que vale a pena. O Sim. que vale a pena no meu casamento? Tem tantas coisas que valem a pena, aí a gente bota uma. É igual, vamos supor, Coloca na balança, né? sim, E aí você vai ver qual lado tá pesando mais. E normalmente, a maioria das vezes, as coisas boas, elas se só que a sobressaem. gente, o que que a gente A faz? gente vê Uma só. errada, uma errada, tira todas as boas. Por que que a gente é assim, né? Então, assim, o que eu aprendi é não falar o que não convém, que é o temperamento jamais acelerado. Às vezes a gente fala sem querer e ofende. Então, é uma coisa que eu me policio, E a não vou palavra não ofender. volta, né? E a palavra não volta vazia, né? Ela não volta. Falou, tá aí, né? O reino espiritual tá aproveitando. É isso. Então, assim, eu aprendi isso. Aprendi que eu tenho as minhas qualidades e elas não vão sair de mim. Ele é mais calado e eu sou mais, né? Eu falo muito. Falante. E, só que isso acrescenta, eu gosto desse silêncio, entende? Né? Porque se a gente ficar também só naquela São eletricidade, perfis complementares, né? Que sim. eu acho que vão caminhando juntos ali. Porque às vezes um perfil mais comunicador com um perfil mais comunicador, às vezes não dá certo. Aham. Porque os dois querem falar, os dois querem botar Aí gera uma briga, gera né? uma briga e tal. Então, quando você tem ali um perfil complementar ao outro, Sim. as coisas E começam sabe a o que dar que eu acho certo. legal também? É que não tem que haver competição no casamento. Eu vejo mais isso. Uma competição. Demais. Comprei um carro, vou comprar o melhor. Fiz um curso, vou fazer outro melhor. Gente, é o quê? E é assim, o dinheiro é meu, o seu é seu, o meu é meu. Porque na minha casa não tem isso, é assim, Não tem que gerar unidade? não Não tem é, que estar junto? A casa não é de vocês, né? Assim, a gente construiu a família, né? é a E tem nossa os casa, filhos, são as né? nossas coisas, é Tudo o nosso nosso, né? É carro. nosso, entende? Os filhos não são nossos, não tem É como isso. Esse puxar o aqui é melhor. seu, esse aqui é meu. Então, eu acho que essa unidade de pensamento é a primeira, assim, chave. Se fosse dar uma chave para você, essa unidade. A amizade que a gente estava falando, a amizade influencia. Que mesa você senta? Quais são as Total. pessoas que te levam para o buraco e as que vão te ajudar com o mesmo princípio, os mesmos valores, com os filhos, com o que você quer construir, onde você quer chegar, aonde vai te levar junto. Às vezes a gente não vai ficar com essa amiga para sempre ali, né? Vai encontrar depois aleatoriamente, mas ela acrescentou algo que constrói, sabe? O seu eu com seu esposo, a sua família, que te leva para grandes lugares, te traz conhecimento. A vida é assim, são trocas, não é Perfeito. competição, são trocas. Você tem algo que eu não tenho. Você sempre vai ter algo que eu não tenho, você pode ter certeza. E uma acrescenta na outra. Eu, nas mentorias, eu acho incrível, porque as meninas, eu pego muito, igual eu te falei, 28 anos, e aí eu falo, aí elas falam alguma coisa da mãe, de fulano, de ciclano, eu, olha, eu posso melhorar nisso com as minhas filhas. Então, viu? Sempre eu estou aprendendo. Se a gente tem esse pensamento, está aprendendo
com o que foi bom e com o que foi ruim, a gente faz uma triagem e pega ali o que é bom pra gente, E o né? ambiente também, né, vai moldando, porque Muito. assim, por exemplo, nós que já somos casadas, que temos ali uma família estruturada, Aham. faz sentido eu sair com amigas solteiras que estão indo para balada? Então, É. assim, ter esse também esse senso, né, tanto na parte do homem quanto na parte da mulher, de qual Sim. ambiente você está. Aquelas pessoas têm os mesmos valores que a sua família tem e que você está construindo ali com seus filhos, porque se não tiver, tá tudo bem, ele segue o Sim. caminho dele e você. Porque senão não vai. Te leva pro caminho errado. É igual filho, gente, com amizade. Vamos supor, você tem filhos, né, de Tem, várias de idades. todas as É. idades a gente E teve aí que. a gente pega, você sabe os amigos, né? Eu falo muito para minha filha mais nova, né? Que é com as maiores, as adultas, mais adultas, eu não tive esse conhecimento, né? Fui Sim, aprendendo ali, né? total. Mas eu falo assim, o que que você influencia na amizade das suas amigas? O que que você acrescenta na vida delas? O que que você coloca na vida delas? Esses dias eu tive uma conversa com a minha filha, eu falei, o que que você acrescenta quando você tá com ela? Você é o quê? Entende? Então, eu acho que a gente sempre tem que deixar a nossa marca de algo. Entende? De tipo assim, poxa, isso aqui ela vai lembrar de mim, que eu acrescentei Total. algo na vida dela. Eu gerei algo, eu gerei vida. Ah, casamento não presta. Tá, tem casamentos que realmente, como eu fico também com a Secretaria de Mulher, eu vejo as coisas que realmente não prestam, mas Com às violências vezes é violência domésticas. doméstica, né? Não sou a favor de nada disso. Mas às vezes é só uma fase, é só um momento, é só um estresse que você tá com o filho, com isso, correndo, tem que trabalhar, fazer mil coisas, isso vai passar e passa sim, ó, não é verdade? Total. Os filhos da Não, gente quando a gente crescem já sim, fala, meu olha. Deus, a menina tá com 17 anos, ela nasceu Não ontem, é a verdade? A criatura. gente, ai, cara, e esses dias a gente olhando as fotos lá em casa, falei, nossa, todo mundo babando na Juju, né? Aí eu falei, nossa, olha que coisa mais linda, as gravações falando. Então passa assim. Eu sempre falei para Passa. as minhas filhas, aproveita porque passa muito rápido. A Total. gente não vê, a gente não enxerga que passa tão rápido. Então, assim, se a gente tem essa qualidade de vida com os filhos da gente, tempo de mesa, momentos, eu gosto muito de gerar experiência na minha casa. Momento da mesa, momento de comida, momento da viagem. A gente fez uma viagem agora de 23 dias para comemorar os nossos 30 anos e as filhas foram no meio. Que A gente foi legal. Um de carro, pedacinho elas foram. porque eu queria tá com netinha, mas isso é para gerar experiência, unidade familiar. Isso não é por acaso. Era Eu para, sabe? entrevistei uma mulher que ela falou assim: eu prezo muito pela mesa, a mesa Eu amo, posta. amo. Não que precisa ter as Sim. melhores louças ou os melhores acessórios ali, não. Mas você colocar a mesa arrumadinha Aham. e receber ali a tua família, Sim. sentar com teus filhos e ter um momento ali. É um momento tão importante que as pessoas Muito, negligenciam muito. tanto a mesa. É. Eu acho, Eu lá em amo. casa, Eu amo. final de semana, a gente almoça todo mundo rodeado ali à Não é mesa e a bom, gente vai gente? contando as coisas da semana e vai falando. Cara, e é um tempo de qualidade, é o que você Sim. tá falando, né? Aham. Às vezes o meu filho fala assim, mamãe, brinca aqui comigo. E, cara, às vezes é você encher um copinho ali, você ficar meia hora com ele, você já encheu o É copinho dele, verdade. e depois você consegue fazer suas coisas. É muito pior do que você ficar Fingindo que tá dando fingindo que atenção. tá dando atenção, fazendo, trabalhando aqui, e o menino tá toda hora, mãe, ô É. mãe, ô mãe, ô mãe. Entendeu? Eu Então, falo tempo de muito, eu qualidade. falo muito que tem mãezinhas que ficam o dia todo com os filhos. Aí eu falo, gente, vocês não ficam o dia todo com o filho. Não fica. Então, assim, fica 30 minutos de verdade, fica 5 minutos de verdade. E essa experiência da mesa, porque eu falo experiência da mesa, né? Momento de mesa, né? Há um mês atrás eu fiz até com algumas amigas, eu sempre posto ali, convido algumas, uma mesa mais restrita, né? Uma mesa grande, né? E ali a gente pôde falar olho no olho, falar muita Perfeito. coisa. Era numa cafeteria, foi num ambiente mais aberto, mas deu pra gente fazer. Falar o que, sabe, o que estava sangrando no coração, elas puderam se abrir. Então, isso a gente faz com o filho também, com o esposo. A gente olha no olho, a gente vê quando tá triste, quando tá. A gente ensina a colocar essa mesa. A experiência real é justamente, poxa, você consegue ensinar a colocar essa mesa. Para você, quando casar, você colocar. As minhas filhas Perfeito. sabem, porque eu ensinei, É isso. sabe? Eu ensinei. Coloca assim, bota o garfo, ajuda, tá chegando gente, vamos todo mundo participar. É isso Então, a aí. mesa é isso, não precisa. Se você pode, invista pesado.
Mas se você não pode, não é desculpa, um prato, um copo, nem que seja de plástico. É isso aí. Então, assim, não é sobre só A coisas louça, sobre lindas, o louça. valor financeiro daquela louça. É É sobre o sobre olho valor. no Olha, olho, a intimidade, sabe? Por que que eu falo experiência real? Porque é isso, é real, é olhar. Você vai saber, opa, você vai saber que o seu filho tá triste quando você senta na mesa e olha para ele. Você vai olhar olho no olho pro seu esposo, você vai ver, sabe? E cada um tem uma linguagem, que a gente falou das 5 linguagens, cada um é de um jeito. Pode ser gêmeos, vai ser diferente. As minhas filhas são 1 ano e 4 meses diferentes, são totalmente diferentes. Né? Seus quatro eu filhos, você tenho sabe. duas que são assim, 1 ano e 3 meses de diferença. Gente, mesmo pai, mesma mãe, tudo Criado igualzinho, gêmeos, né? criado Que a gente sabe igualzinho. que são gêmeos praticamente quando a gente tem filho assim, Cara, né? uma personalidade totalmente diferente uma da outra. Muito, muito. E Lá em aí casa também. eu acho que esses momentos a gente consegue, né? É. Ver, cara, que a minha também é Juliana. Juliana tá triste, ou então Fernanda tá passando por isso, e aí Aham. ter esse tempo de E chama qualidade. no quarto, né? Que eu acho legal, minha filha mesmo. Mãe, vem aqui no quarto, né? Aí as meninas ficam doidas pra querer ouvir. Eu falei, é o momento da Juliana. Porque eu acho também que os pais, eu via muito eu vejo nas famílias os pais jogando contra um filho e outro. Sim, E eu sempre prezei isso. O segredo de um, que é muito. Claro que tem segredos, gente, que o irmão vai ajudar. Ela me contou ali, eu sim, falo, sim. filha, ajuda nisso que ela tá precisando de ajuda. Agora tem segredos que o irmão, dependendo do temperamento, Atrapalhar. pode jogar contra o próprio irmão. Então a gente tem que ter essa balança. A gente, como mãe, né, a gente é multitarefas, porque a gente até Tem que isso, ser, tem. a gente tem que ter esse cuidado. Se Uhum. eu sei que meu filho é mais sensível, que a gente tem os mais sensíveis, né, os melancólicos são extremamente sensíveis, a gente sabe, né, que eu tenho que ter cuidado. As palavras que eu vou jogar para ele, se jogar para mim, eu não tô nem aí, entende? Mas para ele não, Total. vai ofender de uma forma E que gigantesca ele pode, inclusive, levar isso na ferida da do crença lá coração do para coração para sempre. sempre. E ficar com aquilo, remoendo, 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 Sim, remoendo, né? A gente, como mulher, a gente já tem essa mania de remoer, remoer e pensar sim, e remoer. Até sim. mulher, né? As TPMs, os Total. ciclos. Mas, assim, se eu sei como tirar isso e isso não gerar ferida, né? Eu vejo que não vai pro meu coração. Ó, passou e sai, Sai. não entra. Passou e sai. Isso aqui eu aprendi muito com o pedreiro, né? Na área de design. Ele falava, gente, Deus é tão perfeito que um ouvido, ó, é na direção do outro. O que não presta, passa direto. E o que é bom, Adorei. entra. E eu amei ele falar isso, porque é verdade. Gente, ele sem nenhum conhecimento, olha o que Você ele vê percebeu. o tanto que a gente consegue aprender com qualquer ser Qualquer humano. pessoa. Sempre vai ter algo, gente, positivo ou negativo, que você vai aprender. Então, eu acho que a vida é isso. A gente tem que ter tempo de qualidade com a família, tempo de qualidade com o esposo, né? Prezar o nosso lar mesmo, pegar pesado, ter um arsenal de guerra pesado, porque vai vir gente de fora, vão pessoas querer sentar nessa mesa que não é para sentar, é uma É mesa isso. exclusiva. Eu falo assim, a sua mesa é exclusiva. Você convida quem você quer, mas ela é exclusiva da sua família. É isso Tem aí. pessoas, claro, que a gente convida, né? A gente faz reuniões familiares, mas a gente é que sabe quem vai colocar na nossa mesa e, da mesma forma, quanto tempo eu fico sentada em outras mesas, se convém ou não. E a gente vai gerando isso nos nossos filhos, essa força, essa identidade. A gente treina. Ai, quem dera se na minha época eu soubesse treinar as minhas filhas. Eu fui na pancada, né? Não Na tinha raça. conhecimento, não aprendi com os meus pais e não tinha internet, não tinha nada para me ensinar. Então, assim, você imagina quanta coisa boa, igual o conteúdo, né, de várias mulheres que vêm aqui, várias pessoas, ou homens também, né? Sim, Entende? Que você hoje pode ensinar através do total, conteúdo na internet. total. E a gente, Não é mais desculpa, né, não é mais Soraya? desculpa. Só que é isso que você falou, tem que querer. Tem que querer. O ponto-chave de tudo que a gente falou aqui, o É a governo, eu tenho que vontade. querer governar. É É o uma ponto. decisão, é uma É, escolha, né? o governo, eu tenho que governar. Eu tenho que querer governar minha casa, governar meu casamento, governar os meus filhos, o meu emprego, o meu trabalho, A mim onde eu mesma. tô, a mim mesma, que é o primeiro governo, né? Você entendeu? Eu tenho que querer. Porque eu posso falar 1000 coisas numa mentoria. Se essa mulher não quer, Vai ser igual o pedreiro falou. Vai entrar não aqui e você. adianta. A gente percebe claramente. Se ela não quer ser curada, se ela quer ficar lambendo a ferida, coçando a ferida e deixando o chorume escorrer o tempo todo, não adianta.
Não adianta. Regra número 1, para governar tem que querer. Temos um projeto bem quentinho, É, chamado Sou Royale. sou royale. Como que funciona esse projeto? O Sou Royale é isso. A gente ensina essa mulher sobre esse posicionamento, esse governo. Tirar as feridas emocionais do coração, né? Uhum. Liberar esse coração. E quando a gente libera esse coração, essa mulher se transforma e ela aprende a governar a própria vida. E quando ela governa a própria vida, não é sobre a Soraya, Sou Royale. É sobre ela ensinar outras mulheres, e essa outra mulher ensina outras mulheres, e essa outra mulher. Você entendeu que são várias O mulheres Royale é rainha de de realeza, de realeza, né? realeza, aham. É alma real, né, na Legal. realidade. É sobre isso que eu tenho esse posicionamento de rainha. O governo, né, Tá é nas de minhas rainha, é mãos, de né? uma rainha, entende? Então eu falo muito que ela é uma rainha, que ela precisa aprender a se posicionar, precisa se governar primeiro, aí vem o posicionamento, só que isso é uma decisão dela. Eu posso ensinar, a gente pode falar, a gente pode fazer, trazer tantas pessoas aqui que acrescentam, né, na vida de todos que vão escutar, mas se ela não quer, ela nunca vai se ver como uma rainha. E a gente, como mãe, a gente é a rainha do nosso lar. Lá em casa eu falo bem assim, olha, quem manda é a gente, o rei é a rainha. Porque é, o seu esposo representa o rei e você é a rainha, Total, entendeu? No reino. total. Entende? Total, é sobre isso. E na mentoria podem participar até mulheres que ainda não são mães, mulheres que ainda não Pode, casaram. pode. Inclusive, Uhum. você tem um público bem grande ainda da galera Pode. que ainda não casou, né? Sim, 28 pode. anos. É bom que você pega Gente, da eu raiz, amo pegar né? da raiz, porque foi o que eu não aprendi. Então eu falo, não faz isso, isso, por exemplo, vínculo de sogra, que às vezes não reclama. Gente, você tem Sim. que estar na sua, você visita, você visita na sua família. Por mais que se ame, igual a gente que tem filho pertinho, tem mais unidade, né? Mas você, na casa dela, você visita. Como na minha casa, é visita. Eu falei para minha filha quando ela casou, agora é de rainha para rainha. Olha, chega, me Eu arrepiei. falei para minha filha quando ela casou, de rainha para rainha, porque ela agora tem um lar e ela respeita a autoridade da minha casa como rainha. Você entendeu? Cara, que É de legal. rainha para rainha, a autoridade dela eu tenho que respeitar, E mesmo ela, sendo quando mãe. for na casa da sogra, vai respeitar também. Entendeu? Que tem a hierarquia, tem o respeito, mas eu sei que agora ela é rainha. Então é diferente. Não adianta a gente falar que é igual, é diferente. Porque eu tenho que entender que ela vai criar, ela pode me pedir ajuda. Ontem mesmo eu estava com ela, que ela me pediu ajuda para sair, para comprar. Meu netinho vai fazer um aninho, comprar roupa com ela e tal, né? E É aí, tão bom, né? gente, tudo que eu não tive, eu tenho com as minhas filhas, dessa parceria, dessa unidade. A gente briga, briga. Claro, eu sou sanguínea, gente. Eu vou brigar. E elas também, só que a gente se respeita. Nenhuma Perfeito. briga que fica xingando, né? A gente tem um respeito. E eu vejo que ela fala às vezes, mãe, isso, isso, isso. Aí eu fico chateada, né? Aí depois a triagem, aí eu falo, ela tem razão. Que é a chave que a Entendeu? gente falou lá. Ela Não tem fala razão. agora de cabeça quente, porque Aham. senão vai explodir uma briga Aí eu me maior. calo, ela tem razão Tem- com isso aqui, eu posso melhorar. E olha que legal Entendeu? porque eu vejo que hoje as mães acabam por orgulho, que a gente falou nos Uhum. bastidores, talvez não reconhecendo um erro com o filho. Tipo, Sim. não consegue pedir desculpa pro filho. Eu Uhum. peço desculpa pra minha filha quando eu vejo que eu Eu errei. peço também. Filha, você me desculpa, a mamãe errou ali, né, se alterou Ainda mais naquele. que cada um tem um temperamento, né? Tem É, um então que não assim, vai se às vezes. ofender hora nenhuma, tem outro que vai, tem Tem outro que não vai uma que aparecer, né? ela O pode mundo tá lá. sentar acabando e ela. Tem uma que eu tenho É, que falar, olha, minha filha, você me é. desculpa e tudo Sempre vai mais, ter as né? Então, mais, né? Mas é isso, é sobre essa realeza. Por que que eu falo tanto do governo e realeza, né? E esse posicionamento? Porque a gente decide ser rainha do próprio lar, da própria história, da vida. Se eu sou rainha, eu tenho que me cuidar, entendeu? Eu tenho que me ver como eu tô, eu tenho que tratar o meu coração, eu tenho que, sabe, vir de dentro para fora. Aí eu exalo bom perfume. A rainha fica brava? Fica. A rainha, eu fiz uma postagem há um ano atrás, que eu vou depois até fazer de novo. A rainha com as amigas morrendo de rir, porque todo mundo acha que a rainha. é a seriona. Falei, gente, não, a rainha brinca, a rainha chora, a rainha tem problema. A rainha cumprimenta o inimigo. No ano passado foi a maior lição da minha vida, que eu nunca imaginei na face da Terra que eu ia ter uma experiência tão ruim e boa ao mesmo tempo, porque virou muitas chaves. Cumprimentar o inimigo. Fala mais. Tem horas, vamos supor.
Um presidente não vai ter que ir em outro país e não vai cumprimentar algo que ele não. E eu aprendi, eu tive que aprender a cumprimentar o inimigo. Não é meu amigo, mas eu, como tenho um posicionamento de rainha, eu vou e cumprimento. Que legal. Isso é duro, gente. Então, eu acho que assim, dos meus 30 anos, foi a coisa mais pesada que eu aprendi. Porque assim, eu Porque tenho muita mexe facilidade. no ego, É, você fala, eu vou pra quê, cumprimentar o né? Pra inimigo. quê? Deixa pra lá. Ainda mais eu tenho facilidade. Ah, deixa pra lá pro temperamento, né? Sim, Então, assim, deixa pra lá. Você quer bem, você não amei. Tanto faz, tanto sim. fez. Eu não vou ficar me rastejando. Não por orgulho, porque eu não tenho esse problema de pedir desculpa. Eu vou mesmo, peço, volto Reconheça o atrás, erro. reconheço o erro. Não tenho esse problema. Mas cumprimentar alguém que te feriu muito, que te falou muito mal de você, que, sabe, que quis denegrir a sua imagem, aí vem sorrindo, você Nossa, sabe que é nossa, falso, e tu tem que cumprimentar, porque o Senhor falou, cumprimenta, é o seu estágio mais. Aí eu, nossa, eu não sei se eu gente, tô nesse patamar de eu acho evolução que aí, foi não. a coisa, assim, dos meus 30 anos mais difícil da minha vida, não por orgulho, porque eu achei assim, deixa pra lá, a pessoa não gosta de mim, não sei por quê, eu só acrescento e eu vou ter essa essência de acrescentar. Se a pessoa não gosta, vai ter os 50% que não gosta da gente, né? Sim, sim. Normal. Se ela não gosta, é o problema dela. Mas não precisa cumprimentar, mas a pessoa é falsa. Aí é onde, entendeu? Você é lapidada. Porque você, como a rainha, cumprimenta, mas ele não senta na tua mesa. Perfeito. Entende? E você cumprimenta por educação, porque você é nobre, entende? A rainha gera nobreza, Gostei, mas não senta na sua mesa. Não convive com você. Não acrescenta. Mas você cumprimentou, porque você tem uma identidade. gostei. Então é sobre isso, entendeu? Você é uma mulher religiosa? Sou. Sou Você protestante. é? Aham. Você acredita que governar também é um ato espiritual? Sim, sim. Aham. A Bíblia fala em Gênesis, né? Que a gente tem que governar sobre os animais e governar aqui na terra, né? Foram até bases, né? Da palavra governo que eu tirei biblicamente falando. Perfeito. Então, É assim, utilizado muito na Bíblia sim, o verbo o governo. governar, Aham. né? E começa na gente e Porque a gente governa as tudo ao nosso pessoas redor. acabam associando, né? E eu acredito que talvez você pode até ter sentido um certo preconceito, porque as pessoas associam o governar com Política, governo, né? a política. Com política, né? Então, Aham. mas não, Não, é eu bíblico, né? desconstruo total, Total. total, porque é um reino. E se eu sou de um reino, eu sou a rainha que representa esse reino, ou o rei que representa esse reino, né? Nossos esposos representam esse reino, entende? E eu tenho que exalar esse bom perfume, porque eu tenho que passar e deixar algo. E vão ter pessoas querendo apagar, tirar esse cheiro, jogando chorume, lixo, para a gente Sim, não exalar, como o seu podcast aqui. Você decidiu acrescentar, trazendo pessoas, né? Mas sim, você tá levando, sabe, essas pessoas mostrando o que você tem de essência também dentro, né, dessa com unidade que a gente certeza. está sendo gerada aqui. Mas você entendeu que tudo é um reino do posicionamento, você se posicionou, não, vou fazer, é legal, gosto demais disso. É como ajudar. Eu comecei aleatório, eu sempre fiz isso quando eu era novinha e eu não entendia. Eu não sei dizer porque meu pai e minha mãe brigavam, era a forma que eu tinha com as Eles são energias. casados até hoje? Não. Meus pais faleceram, Faleceram, mas meus pais eram faleceram. casados. Eles Ficaram eram casados casados, aí até. meu pai faleceu primeiro, e depois a minha mãe casou de novo. Ah, Aí, legal. nesse ano, ela faleceu. E o esposo dela, né, no ano passado. Mas entende que não gerou essa unidade, não Sim, aprendeu. Então, assim, quando a gente decide esse posicionamento, viver esse posicionamento dentro de um reino e ser essa rainha e governar, você viu que tudo vai. vai se Mesa, encaixando. eu governo, a minha casa eu governo, meu casamento com meu esposo, a gente decide, a gente é autoridade máxima na sua casa, na nossa casa. E hoje em dia as coisas estão mudando. Você já Entendeu? percebeu isso? Que as crianças estão. Rápidas, né? Não, e elas estão. Muitas vezes elas é que estão governando. Elas é quem decide. Muito! Elas é quem faz. O que que vai comer? Não, meu filho decide. Eu falei, gente, na minha casa não é bem assim, não. Não Eu é. posso agradar, não é? Não significa que a gente não agrade, É isso. É entendeu? isso aí. Mas eu não sou escrava da minha filha, porque ué, ela quer, faz birra, dá show e eu tenho que fazer tudo o que quer, comer a comida que quer, na hora que quer. Isso não Perfeito. existe. Mas sabe o que que é isso?
eu entendo muito, porque eu vim de uma família que os pais não cuidavam. Então, uma criança ferida, ela quer atenção. E ela dá os chiliques dela, apesar que eu não dava, eu era muito tímida, né? Essa palavra é horrível, biblicamente falando, não herdarão o reino. Mas assim, eu era. Por quê? Porque eu tinha muito medo. Então, as crianças que elas fazem isso, elas só querem um momento de 10 minutinhos de atenção. Só que elas fazem birra, o pai compensa com recurso, que era o caso da minha casa. Eu não fazia birra, mas eles davam tudo, dinheiro, hotel. A gente morava dentro de hotelaria, que meu pai era da hotelaria. Então, a gente tinha tudo, mas não tinha nada. Porque a gente não tinha o principal, que era colo, carinho, amor. Quando eu falo que eu aprendi isso com meu esposo e ele é carinhoso, foi difícil para mim. Porque, gente, ele é mega carinhoso e eu sou toda, Sim. entendeu? Apesar que pequena, não parecia que eu era assim, né? Eu era totalmente medrosa, em pânico. Porque tudo eu achava que seria uma briga. Tudo eu achava, né? Eu tampava o ouvido, ai meu Deus, vai ser uma briga, vai matar. E Olha pra só você que ver. eu era compensada, que é o que onde você falou que os pais fazem, Que é recompensa, da comida que quer, do o dinheiro que presente que quer, quer. do presente, é uma barganha. É, Entendeu? Porque dá trabalho criar. A gente sabe, você que tem exato. 4, de falar 10 milhões de vezes. Quem são os amigos? O que que fez na escola? Cuidado, olha a Eu acho que é uma influência. das missões mais, assim, importantes do ser humano, é educar outro ser É, humano. Porque não é só botar um filho no mundo, não é. né, Soraya? E nem dar E comida e nem coisas, né? entregar um telefone, Sim. né? Que hoje em dia Uhum. isso tem acontecido É cada verdade. vez mais recorrente. Uhum. E as crianças estão sendo educadas por outras pessoas, Sim. né? Por conta das redes, enfim, de aplicativos e tudo mais. Então, assim, Tecnologia, né? Eles nasceram né? Tipo assim, o meu netinho nasceu no mundo da inteligência A minha filha artificial. não deixa, né? Porque eles são da área de TI, né? Mas você imagina, mas ele pisca, ele olha, ele me liga, né? É a primeira É coisa, porque ele já isso, nasceu nesse meio. é Não é isso. como a gente, tipo, eu sou bem mais velha do que você, que eu Não não vivi sem. tinha. É, não tinha, a gente tinha outras coisas. Agora não, agora cada vez mais, né? Tá aí a tecnologia. Então, se a gente não tivesse tempo de qualidade com o filho, de 10 minutos, gente, vinte e É quatro isso. horas você pode tirar 10 Enche o minutos. copinho É o dele, cara. copinho que você falou. Entende? Não são coisas. As coisas, vai chegar uma hora, que era o meu caso, que você vai ter. Ah, você vai na loja e compra quantas calças? 10. Ah, eu compro 10 calças. Eu como que eu quiser. É isso. Vai perder a graça porque falta o colo, É falta o isso. amor, falta o carinho, falta o cafuné, falta, sabe, Um o abraço. acolhimento. Falta, gente. Ninguém nasceu só para ter coisas. Isso tanto é que pessoas muito ricas, milionárias, chega um momento que De elas querem doar, depressão. fazer algo, porque se elas não fizerem algo, ela está na depressão profunda e não adiantou o recurso. Não é que a gente não precise, não sou essa pessoa, a gente Sim, o mundo precisa é de casa boa, capitalista, a gente sim, precisa de coisas, carro sim. bom para poder locomover meus filhos, levar para gente profissionalmente, a gente precisa. Fora disso, eu não sou essa pessoa, né? De Total, achar o concordo. melhor resort, sim, quero. O É melhor isso. hotel, com certeza, né? Se a gente pode escolher. Mas é aprender também Mas a ensinar os valores, né? e as mínimas coisas. Não é Exato, porque eu tenho tudo de melhor que eu não posso ir para um parque da cidade e ver o mínimo. A perfeito. florzinha que tá no meio. Esses dias nasceu uma florzinha, né? Umas flores no meu portão no concreto. Olha, ela deu flor no concreto. Você entende? Então a gente tem que ter isso. No design, eu sempre falava muito, comparava com o Daniel, né? Eu falava, design é um banquete. Porque você tem tudo, você tem acesso. E eu já fui criada nisso, então, para mim, meus olhos, é normal. Sim, Entende? Morei dentro de hotel, pra mim era normal. Conviver com artista, ano novo, festa. Então assim, eu ficava assim, cuidado, Soraya, com os banquetes. Porque o design tem muito deslumbre, sim. né? Hoje em dia eu quase não estou atuando no design, construção, reforma, nada disso. Só com consultoria, que eu gosto de ir lá, dar dica e falar, melhora isso e tal, né? Mas assim, mais nas consultorias, que é o que eu faço hoje, na casa. Ah, não significa, bota um cheirinho, gente. Compra um baratinho, bota um cheirinho, ó. Total, já Isso, dá outro isso ar. gera, né? Memória afetiva. Então, assim, não são coisas caras sempre. Entende? A gente tem que ensinar os nossos filhos eles quererem um patamar muito bom, mas olhar o mínimo, olhar a natureza, olhar o céu, desfrutar. Eu falo muito também, muito sobre o desfrute. Aqui a gente está desfrutando.
É momento de bate-papo, de desfrute, de conversa. Eu vim olhando pro céu, falei, ai, que maravilha. Eu Soraya até esqueceu o desfruto. celular hoje, ó. Esqueci. Esqueceu o celular e veio desfrutou o céu e veio, conseguiu até achar o local sem GPS, pra você ver como a Gente, gente só com a indicação de vocês, não viu? é? Mas entende que o desfrute tá muito ligado nisso. Fazer uma pipoquinha, Ai, deitar no bom sofá demais. e ver algo ali que a gente vai rir. Tira muita coisa ruim do nosso dia a dia, muito jornal, muita tragédia, porque hoje, né, tem uma cultura sensacionalista e terrível. Infelizmente, por isso que quando a gente reina, a gente gera a nossa cultura do reino. Total. A gente gera, a gente faz essa mesa, a gente ensina nossos filhos a colocar essa mesa, a gente gera experiências, cheiros, óleos essenciais. Olha, dá uma cheirada, sei lá, você faz um chazinho. Minha filha mesmo, a mais velha, não tomava chá. Aí, de um tempo pra cá, ela toma café e chá. Eu já ri demais, porque o chá foi a gota d'água, que eu sempre gostei de chá. Entende? Mas você viu? Porque eu fui gerando experiências. É isso. Então, assim, não é com caro. Pipoca é caro? Zero caro. Você pode fazer uma pipoca, deitar lá, rir, botar um filme besterol mesmo, gente. Então, assim, vai no parque, vai no carro. São as pequenas atitudes, né? Não As pequenas significa coisas. que tem que estar só no resort, 5 estrelas. A gente decidiu fazer a nossa viagem e alugar uma casa. Podia todo mundo ter ficado no resort. Com o valor da casa, fosse pensar, entendeu? Mas a gente queria o quê? A unidade. Unidade. A gente queria a unidade. Cada um sair do quarto, tomar café junto, o bebê, né? Fazer uma bagunça. Ele é um mini rei, o É, príncipezinho, a né? gente brincar, cada um pegava, que ajudou minha filha, claro, né? Sim. Viajando com o bebezinho. Entende? Ia pra praia, claro que eu e minha esposa a gente ia mais cedo, que até sair todo mundo, né? Mas todo mundo ficava junto na mesma barraca, se encontrava, se divertia. Entende que é uma semana de desfrute? São decisões. A gente poderia ficar no resort, né? Não ia pagar a casa. Planejava, ficava no resort. Só que cada um, a gente vai fazer outras no resort, outras, né, em outros lugares, mas a gente queria essa experiência Total. de ficar junto. Não dá para ficar muito tempo? Não, porque senão vai dar pior. É isso. Não dá, gente. É isso. É igual família, né? Vai todo mundo junto. É isso. Uma semana, gente, 10 dias estourando. No máximo, porque No senão máximo, a porque cada um briga tem é feia. filho, cada um tem isso, senão E cada um tem a sua família, né? Sim. Cada um tem Seu sua estilo. forma, seu estilo, Aham. sua forma de ver a vida, de conduzir ali as coisas. Quando junta um É. outro. E cada um tem um jeito. Não, e assim, igual eu falo, respeitei ao máximo, ela também me respeitou, né? Porque igual eu falo, de rainha para rainha. É, Mas assim, claro que a gente não vai fazer isso sempre, não dá para fazer direto, tem horas que a gente quer ir pro resort mesmo. É uma experiência, perfeito. para ficar ali marcada, registrada. Mas é sobre isso, gerar essas experiências, desfrutes, momentos, é isso. Uau! Eu vou fazer com você, antes da gente finalizar, um bate-bola final. Sim. Se você quiser responder só numa palavra, não tem problema. Tá. Mas se você quiser aprofundar um pouquinho no pensamento também, tá tudo certo, tá? Tá bom. Uma palavra que define a Soraya. Unidade. Gostei. Um livro que marcou sua vida. Ai, gente. Eu tô lendo RG, do Denis Apolinário. Eu tô amando. É? Riqueza e generosidade, lindíssimo. Sem placa de igreja. Mas ele é Riqueza e e generosidade, do Denis Apolinário. Maravilhoso. Um livro assim que, nossa. Já é uma indicação, hein, É. galera? Uma rainha que te inspira. Pode ser real ou pode ser simbólica. Gente, a gente fala da Rainha Elizabeth, né? Que a bicha era troncudinha. A bicha Mas eu estudo, fui ler um pouco sobre ela e estudar. A bicha teve, Ela olha, é- é horrível falar bicha, mas ela é olha, porreta. teve que se posicionar ali, porque senão o povo ia comer ela, ainda mais uma mulher naquela época. Total. Então, assim, total. tenho várias, né? A Diana, né? Mas assim, ela, sabe, ela conseguiu ficar no topo ali. E eu Ela é- imagino a gente vendo os filmes hoje em dia, né? Como ela teve que engolir choro. Teve até um seriado que Sim, saiu e dela, engolir The Crew, né? choro. The Crew, acho. Crown, né? The Crown, né? É. Acho que é Crown. Não sei. Mas ela teve que engolir choro, ela teve que, Total. gente. E a gente precisa de ser uma rainha que tem amigas íntimas, tá? Jesus tinha os 12 que sentavam na mesa, mas os 12 não eram chegadinhos dele. Entende? Então a gente precisa. Foi outro conselho que eu dei, já pegando um pouquinho da realeza aqui do gancho, para minha filha. Nunca fique sem amigas de verdade. Não são várias,
mesmo casada, tenha tempo para você estar com amigas de verdade, para Perfeito. trocar essa criação, os pontos bons. Mas aí você tem que escolher muito a dele, tem que ser de verdade. Porque quando a pessoa também olha um pouquinho de fora, né, ela consegue Uhum. enxergar coisas que Sim. talvez a gente não esteja tão aptas a enxergar, porque a gente está imersa ali, talvez, dentro do relacionamento, enfim. Então, Aham. ter amigas que são leais, Leais, é a palavra. honrosas, né, Aham. fiéis ali, que vão Isso. conseguir te dar conselhos Aham. valiosos, é muito importante. Porque quando a gente casa, a gente sempre tem. A gente tende a Se se fecha, né? afastar um É, pouco, a né? gente se fecha no marido, no casamento e nos Exato. filhos. É. E eu acho, hoje, vendo as mulheres que eu atendo, as novas, as casadas, eu acho que é um ponto muito Isso é importante. Então, verdade. quando a minha filha ganhou o nenenzinho, eu falei: tenha suas amigas íntimas. Amigas, assim, que você vai poder trocar experiência, que não vai ser invejosa de você falar um Sim, problema do seu filho, que vai trocar, perfeito. sabe? Como Jesus. Uma troca Ele tinha genuína, né? os três íntimos e o chegadinho dele, o mais chegadinho ainda. Ele tinha 12 com ele, que ele sabia quem era o traíra, quem não era, entendeu? Mas ele tinha os amiguinhos, né? Os mais chegados Aqueles. que irmão, que a gente sabe que tá ali pra chorar, que pode falar o desespero dele, né? Entendeu? Então a gente precisa disso, mesmo tendo o esposo como amigo, né? Uma qualidade que toda mulher deve desenvolver. Você acredita? Acrescentar algo na vida de outra mulher. Para mim é a maior qualidade. A gente tem que, mesmo ela estando feia no fundo do poço, porque tem momentos que a gente, né, sabe, tá se sentindo um lixo. Eu acho que a gente tem que acrescentar algo nessa mulher. A gente tem que ser o bom perfume, exalar a vida nela, porque a partir dali pode ser uma chave. Então, quando você abraça, sorri, você acrescenta algo nela, mesmo que seja um sorriso, não interessa. Um Eu acho abraço, que um né? abraço, sabe? Ela pode ser azeda, mas não vai ficar nem que seja sabe, um pontinho ali nela, um registro nela. Família pra você é Acho que pra mim hoje é tudo, né? Acho que é o clichê, né? Mas família pra mim é muito tudo, importante. a base, É minha né? base, é o meu reinado de verdade, é a parte mais importante. É onde eu aprendi, fui polida como ouro, né? Como diamante, eu fui ali, sabe, moldada. Foi através da minha família. Uma frase de vida que você carrega aí pra sempre. Uma frase que Eu te guia. tenho essa aí que eu até escrevi, né? Tu viu aí? Eu vi, deixa eu pegar essa. Vamos ver se você vai gostar. Quem governa a mente, governa o destino. Aham, quem governa a mente, governa o destino. Mas eu gosto também muito, faça valer a pena agora, não é amanhã, agora. Entendeu? Que a gente falou sobre aproveitar agora, sobre desfrute agora. Entendeu? Eu falo para as minhas filhas que o presente é um É um presente. A presente. palavra já diz, ele é presente. Não é o passado, não é o Aham. futuro. O presente é um presente. A É. gente tem que Só viver. tem hoje, Só né? tem hoje. Amanhã não Tem que existe, ontem aproveitar. passou, só Passou hoje. ontem, amanhã é hoje. É. Amanhã, quando Sempre for, vai ser hoje. vai ser hoje. Então, É assim, incrível quando a gente não pensa, é? né? Você fala assim, amanhã não existe. Amanhã, quando for amanhã, é hoje. É hoje, é Então, hoje. assim, Mas é desfrute. Eu linda, acho é. isso muito Eu importante. gosto muito da palavra desfrute, então, assim, faça valer a pena agora, desfrute agora. Se você tá 5 minutos com seu filho agora, se tá com o marido 5 minutos agora, se vai ali tomar um sorvete ou na padaria, né? Comprar um lanchinho ali agora com ele, olha pro céu, olha ao redor, não fica no automático demais, porque o nosso celular deixa a gente no automático. Eu também gosto muito de estar com meu celular, mas eu gosto muito de largar ele, É sabe? importante. É E ter o meu importante. momento. Ter o meu momento ali, é isso. Senhoras e senhores, Soraya Duarte, Amei estar aqui com maravilhosa! você. Pra gente finalizar, eu queria que você deixasse suas redes sociais, como é que a galera te acha, teu Instagram. Uhum. E eu queria que você deixasse uma mensagem final, uma mensagem pra mulherada, Uhum. uma mensagem que pensa que você vai conseguir impactar agora todas as mulheres que estiverem nos ouvindo. Uhum. E aí você pode olhar ali para aquela câmera e falar aí um pouquinho sobre essa governança, né, Ah, da tá. mulher. Meu arroba é soraeduarte.mentora, né, Instagram. E o que eu vou deixar hoje para você, mulher, que você deseje ardentemente aprender a governar a vida. Que você sabe, sinta essa necessidade. Se você está aí no fundo do poço, se você está aí, sabe, no buraco, aí é o trampolim para você começar a fazer algo novo, primeiramente começando em você. Que você deseje ardentemente mudar a tua história.
e construir uma história nova a partir do seu posicionamento e do seu governo. É isso. Um beijo. Querida, Amei muito estar aqui. obrigada. Foi Muito bom. maravilhoso, Que muito troca bom. de experiência mais Muito maravilhosa, viu? conhecimento, foi maravilhoso. Muito Muito obrigada pela bom, sua viu? presença. Adorei. Pessoal, esse foi mais um episódio do nosso Viva Voz Podcast. Se você gostou, já curta, compartilha, se inscreve no nosso canal, manda esse podcast para a maioria das mulheres que você conhece. Vou deixar aqui na descrição do vídeo as redes sociais da Soraya para vocês conseguirem encontrá-la, tá bom? Um beijo e tchau!